Vale Notícias. Olá, ouvintes da Vale Rádio Web. Estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Plano de paz dos Estados Unidos para o Oriente Médio pode acirrar violência. Reportagem de Thaisa Estivanin, da agência Rádio Web. Depois que o governo palestino anunciou um corte profundo nas relações com os Estados Unidos e com Israel, a pergunta agora é quais serão as consequências dessa medida para o Oriente Médio e para o mundo. Vamos tentar responder a essas perguntas no nosso Linha Direta de hoje, que conversa com a correspondente em Israel, Daniela Kresh. Daniela, para começar, por que exatamente os palestinos cortaram os laços com americanos e israelenses? É um protesto contra o mais recente plano de paz entre israelenses e palestinos, anunciado na semana passada em Washington pelo presidente americano Donald Trump. O chamado Acordo do Século foi anunciado com a presença do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mas sem participação de representantes palestinos. Também no fim de semana, os países da Liga Árabe, reunidos no Cairo, capital do Egito, anunciaram sua oposição ao acordo americano, dizendo que ele não satisfaz as aspirações básicas dos palestinos. O acordo deve ser discutido no Conselho de Segurança da ONU em breve e deve ser uma discussão complicada, até porque a Rússia, apesar da aparente amizade entre Netanyahu e o presidente Vladimir Putin, anunciou ser contrária ao plano americano. Mas, Daniela, o que esse corte de laços significa na prática? Bom, significa, antes de tudo, que o tal acordo de paz americano não deve sair do papel porque um dos lados já rejeitou. Mas o que mais preocupa são as possíveis consequências para a região. Os palestinos e os israelenses colaboram em vários níveis, mesmo quando estão brigados. A colaboração mais importante é a coordenação de segurança, que assegura que forças de segurança dos dois lados troquem informações relacionadas a possíveis ataques terroristas, tráfico de drogas e outros crimes. Até agora, essa coordenação continua, bem como os contatos entre os palestinos e a CIA, a Central de Inteligência Americana. Isso tudo indica que, apesar da frustração e do corte diplomático, o governo Mahmoud Abbas não ousou até agora ir até o fim e colocar em perigo a segurança regional. Então o clima está tranquilo na região, apesar da decisão palestina de não negociar com Israel esse plano americano? Não exatamente. Há ainda muitas dúvidas e muito temor sobre a piora do relacionamento entre Israel e palestinos. Mahmoud Abbas parece estar mais decidido a lutar contra Israel de forma não violenta em fóruns internacionais como a ONU e outras organizações, tentando isolar diplomaticamente Israel. Mas cada vez mais ele não tem condenado quem sugere a realização de uma nova intifada, uma revolta popular violenta contra Israel, como duas que já aconteceram no passado. Fora isso, desde o anúncio de Trump, voltaram os ataques com foguetes e balões incendiários contra Israel lançados pelos palestinos da faixa de Gaza, o que pode descambar para mais uma rodada de violência entre Israel e Gaza. O que exatamente, Daniela, incomoda os palestinos nesse plano de paz? Entre os pontos mais polêmicos estão o status de Jerusalém, dos refugiados palestinos e dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. O plano, por exemplo, prevê que um Estado palestino seja anunciado e reconhecido por Israel em 4 anos, com bairros de Jerusalém Oriental como capital. Os palestinos, no entanto, exigem que toda a parte oriental de Jerusalém seja a capital palestina, incluindo toda a Cidade Velha, onde ficam locais sagrados. O plano também prevê que apenas um número simbólico de refugiados palestinos, expulsos ou que fugiram de suas casas quando Israel foi criado, possa retornar às cidades que hoje fazem parte de Israel. Já os palestinos querem que os 5 milhões de refugiados, descendentes dos 700 mil originais, possam voltar. Mas o ponto mais polêmico é a ideia de que Israel poderia anexar assentamentos israelenses na Cisjordânia em troca de terras em outras partes, como o deserto do Néguev. Os palestinos querem a retirada de todas as colônias sem anexação alguma. Ao que tudo indica, no entanto, os palestinos reagiriam contra qualquer plano sugerido por Trump, visto como tendencioso pró-Israel, principalmente depois que ele transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Obrigada, Daniela Kresh, a nossa correspondente em Tel Aviv, que participou do Linha Direta de hoje. De Paris, Thaisa Estivanin, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web. Morre a 5ª pessoa intoxicada com a cerveja Baker. João Vitor dos Santos, da agência Rádio Web, nos traz a informação.
A Polícia Civil confirmou na manhã desta segunda-feira que morreu mais uma pessoa internada por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol relacionadas ao consumo da cerveja Baker em Minas Gerais. Agora, são 5 os casos investigados. Desses, um já foi confirmada a presença da substância tóxica. João Roberto Borges, de 74 anos, estava no Hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte, e morreu durante a madrugada. Borges trabalhava como juiz titular da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Segundo a polícia, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para necropsia. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que subiu para 30 o número de casos suspeitos de intoxicação da substância. Desses, 22 casos foram registrados em Belo Horizonte e os demais casos nas cidades de Capelinha, Nova Lima, Pompéu, Ribeirão das Neves, São João del Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa. Agência Rádio Web. Com informações de Minas Gerais, João Vitor dos Santos. Ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abre o ano judiciário e fala em segurança jurídica. Reportagem de Daniel Sabino, correspondente da Agência Rádio Web. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta segunda-feira o ano judiciário de 2020 e vai ter ao longo do primeiro semestre pelo menos 40 sessões de julgamento em plenário. Entre os processos em destaque estão ações ligadas à tabela do frete de caminhoneiros e à revisão da delação premiada do empresário Joesley Batista. O presidente do STF, Dias Toffoli, abriu a sessão e, em seu discurso, lembrou que o objetivo do Poder Judiciário é gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica. É a oportunidade de reafirmarmos a importância do Poder Judiciário para o progresso do país e para o avanço da democracia. Gerar confiança, gerar previsibilidade e segurança jurídica. Esse é o objetivo primordial do Poder Judiciário. Outro a discursar foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que defendeu a independência dos poderes. A separação e a independência dos poderes, como princípios da democracia, foram e são reafirmados, observados e praticados na definição das políticas públicas do governo. Esforçamo-nos para ter a exata compreensão do papel de cada um dos poderes dentro do sistema de freios e contrapesos consagrados na nossa Constituição de 88. Os ministros devem julgar a pauta do impacto econômico, a distribuição dos royalties do petróleo entre os estados, além de processos da Operação Lava Jato, delatados e delatores, o que, em tese, pode levar às anulações das sentenças. Agência Rádio Web, de Brasília, Daniel Sabino. Governo lança campanha de prevenção da gravidez na adolescência. A iniciativa busca promover a reflexão entre jovens e as famílias sobre o impacto da gravidez dos 15 aos 19 anos. Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília, traz a informação. Com o mote Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, os Ministérios da Saúde e das Mulheres, Família e Direitos Humanos lançaram hoje uma nova campanha de prevenção à gravidez na adolescência. A iniciativa busca promover a reflexão entre jovens e as famílias sobre o impacto da gravidez dos 11 aos 19 anos. Serão gastos R$3,5 milhões na divulgação da campanha em diferentes tipos de mídia, incluindo TV e internet. Dados do Ministério da Saúde mostram a queda do número de gravidez na adolescência nos últimos 20 anos. De 2000 a 2018, caiu em 40% a gestação de adolescentes de 15 a 19 anos. Mas no caso de menores de 15 anos, a redução foi menor, 27%. A taxa brasileira é de 68 nascimentos para cada 1.000 mulheres adolescentes, superior à média mundial e da América Latina. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que a campanha quer discutir o problema da gravidez com os adolescentes e suas famílias. A gente quer sim que as famílias toquem nesse assunto. Eu quero saber qual o pai, qual a mãe que vai chegar e vai falar assim, é muito bom que minha filha de 11 anos está tendo já suas atividades sexuais, ela não usa nenhum preservativo, não usa nada, daqui a pouco ela vai engravidar. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019 também foram realizadas 26 mil ações de
saúde sexual, reprodutiva, planejamento familiar e prevenção de infecções junto a 1,5 milhão de estudantes. Este ano devem ser distribuídos 570 milhões de preservativos pelo governo. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirma que a proposta de abstinência é um método complementar para evitar a gravidez. Quando a gente fala de retardar o início da relação sexual como método complementar, eu não tenho visto crítica, não. Eu estou vendo, inclusive, aplausos. É mais uma opção para a criança e para o adolescente. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os programas de redução da gravidez na adolescência com foco em abstinência sexual vêm tendo falhas em seus resultados. Ela avalia que as políticas não devem levar em consideração apenas o início precoce da vida sexual, mas também a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e aos métodos contraceptivos. Na semana passada, defensores públicos da União e do Estado de São Paulo enviaram uma recomendação ao Ministério dos Direitos Humanos para que não veiculasse a campanha pregando a abstinência sexual como prevenção à gravidez em adolescentes, já que ela não teria suporte científico, trazendo risco de desinformações aos jovens. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Vale Notícias. Governo publica portaria com diretrizes para o leilão do 5G no Brasil. O texto estabelece regras para evitar que o sinal de telefonia interfira com o de televisão. O texto não fala se a tecnologia chinesa poderá ou não ser utilizada. A reportagem é de Daniel Marques, da agência Rádio Mais. Foi dada a largada para o leilão do 5G. O governo federal publicou a portaria que estabelece os próximos passos para a implantação da tecnologia de telefonia no Brasil. O leilão, previsto para o segundo semestre deste ano, deve dividir a oferta de serviços em 4 radiofrequências. Uma dessas frequências, a de 3,5 GHz, tem sido alvo de polêmica, porque o uso dela para o sistema de telefonia pode causar interferência no sinal de televisão via satélite, afetando a qualidade para quem assiste TV utilizando antena parabólica. Para resolver esse problema, o texto do Ministério da Ciência e Tecnologia estabelece que será trabalho da Anatel definir critérios técnicos que impeçam que essa interferência ocorra. Caso seja preciso fazer adaptações na infraestrutura para evitar esse problema, as empresas vencedoras da licitação que vão ter que arcar com os custos das mudanças. Reportagem Daniel Marques. 8 em cada 10 brasileiros podem estar infectados pelo herpes e não sabem. 80% dos brasileiros podem estar infectados com o vírus do herpes simples e não sabem, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. A principal dificuldade em diagnosticar a infecção sexualmente transmissível é que os primeiros sintomas demoram a aparecer. Os mais comuns são vermelhidão da pele, coceira, febre e mal-estar. No caso do herpes genital, em que bolhas aparecem nas áreas externas do pênis e da vagina e podem causar dores e úlceras, a procura por tratamento especializado é mais rápida. Uma vez que se manifesta, o herpes se torna extremamente contagioso. No caso do herpes oral, o vírus pode ser transmitido por beijos e até por conversas próximas com alguém infectado. A coordenadora de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Angélica Espinosa, ressalta que o herpes pode ser evitado com o uso de camisinha durante a relação sexual. O genital, já o próprio nome fala, acomete a área genital, mas a manifestação é a mesma do oral. Mas quando a pessoa tem sexo oral, ela tanto pode ter o herpes tido como oral no genital, como o contrário. A mulher grávida, por exemplo, passar para a criança, causando herpes ocular. Depois de aproximadamente 5 dias, as manifestações do herpes desaparecem, mas o vírus fica incubado para sempre no organismo infectado. Situações de estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, traumatismo, uso prolongado de antibióticos e até a menstruação podem reativar os sintomas. Sem camisinha, você assume o risco. Use camisinha e proteja-se do herpes e de outras ISTs como HIV e hepatites. Para mais informações, acesse saude.gov.br/IST. Repetindo, saude.gov.br/IST.
taxa de detecção de HIV em gestantes sobe 38% nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, a taxa de detecção de HIV em gestantes subiu 38,1%. Entre 2008 e 2019, mais de 125 mil mulheres foram notificadas com infecção pelo vírus durante a gravidez, 8.621 delas apenas em 2018. O crescimento não significa necessariamente um aumento de contágios. O resultado pode ser dado, em parte, pela ampliação do diagnóstico durante o pré-natal, que identifica a condição de saúde da mulher e previne a transmissão vertical do HIV, quando o vírus passa da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Com o aumento da identificação de gestantes soropositivo, a taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos caiu. No período de 4 anos, houve redução de 26,9%, passando de 386 casos a cada 1.000 habitantes para 265. Isso acontece porque, uma vez identificada a infecção, a gestante recebe o tratamento que impede a transmissão do vírus para a criança. É o que explica Arthur Kalichman, médico sanitarista do Centro de Referência e Treinamento IST e AIDS de São Paulo. Ele ressalta ainda a importância de uma mulher grávida fazer o teste e, se confirmar o contágio, dar início ao tratamento. Infelizmente ainda não tem cura, né? Mas com o tratamento, a quantidade de vírus no corpo da pessoa fica tão pequena que fica indetectável, os exames nem acham mais. E isso tem duas grandes vantagens. Uma, que a pessoa não evolui para a AIDS, ela não fica doente, e a outra é que ela não transmite o HIV. Se, por exemplo, uma mulher gestante com HIV, com a carga viral indetectável, não transmitirá o HIV para o seu filho. As regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram maiores incrementos na taxa nos últimos 10 anos, com 87,5% e 118,1%, respectivamente. Em toda a série histórica, a região Sul apresentou as maiores taxas de detecção no país. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que, em 2018, a taxa observada nessa região foi de 5,8 casos a cada 1.000 nascidos vivos, quase 2 vezes superior à taxa nacional de 2,9. Entre as capitais, apenas 7 mostraram uma taxa de detecção inferior à nacional. Brasília, Rio Branco, Goiânia, Belo Horizonte, João Pessoa, Natal e Teresina compõem essa lista. A capital federal tem a taxa de detecção mais baixa, com apenas 1 caso em cada 1.000 nascidos vivos. Porto Alegre tem a mais alta, apresentando 20,2 casos para cada 1.000 nascidos vivos, uma taxa 7 vezes maior que a nacional. Em relação à faixa etária, o maior número de gestantes infectadas com HIV está entre jovens com idade entre 20 e 24 anos. Elas representam 27,8% das grávidas infectadas. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o passar do tempo e graças ao tratamento oferecido a qualquer pessoa que viva com HIV, as novas gerações são cada vez menos afetadas pelas consequências do contágio pelo vírus. O início da epidemia da AIDS ele foi muito impactante porque muitas figuras públicas, ídolos, aquilo era o suficiente para que a gente conversasse na universidade, nos bares, nas festas. Talvez tenha sido o ápice do uso do preservativo, tenha sido exatamente na primeira década do início da epidemia, porque não havia sequer uma possibilidade de tratamento. O tempo foi passando, essa geração hoje ela entende que a prática de risco e essas práticas de risco elas precisam ser muito bem dialogadas para que eles entendam que, olha, isso daqui tem consequências, né? O Brasil é signatário do Compromisso Mundial de eliminar a transmissão vertical do HIV e optou por adotar uma estratégia gradativa de certificação de municípios. A eliminação da transmissão vertical é uma das 6 prioridades do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde. A certificação possibilita a verificação da qualidade da assistência ao pré-natal, do parto e do puerpério, além do acompanhamento da criança e do fortalecimento das intervenções preventivas. Até agora, 3 municípios brasileiros já receberam a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV. Curitiba e Umuarama, ambas no Paraná, receberam a certificação em 2017 e 2019, respectivamente. A cidade de São Paulo, com 12,1 milhões de habitantes, também foi certificada no ano passado. O município é o que possui a maior população no mundo a receber o título.
A camisinha é o único método que previne o contágio por todas as ISTs. Use camisinha e proteja-se do HIV e de outras ISTs, como sífilis e hepatites. Sem camisinha, você assume esse risco. Para mais informações, acesse saude.gov.br/IST. Alunos do SESI de Ananindeua criam chapas de garrafa PET que impedem infiltrações. O projeto de manta impermeabilizante foi pensado por conta da chuva na cidade, que gera problemas nas estruturas das casas e edificações. Alunos da robótica do SESI de Ananindeua desenvolveram uma manta impermeabilizante de garrafas PET para solucionar o problema das infiltrações em casas e prédios do município. A ideia inovadora será apresentada durante o torneio SESI de Robótica First Lego League, que ocorrerá em março em São Paulo. O projeto nasceu por conta das infiltrações observadas na própria escola, como conta o técnico da equipe Born to Fight, Isaías Pinheiro. Aqui na nossa região, o índice pluviométrico é muito alto, então muita chuva. E geralmente as pessoas que constroem as casas com laje, elas têm muito problema com infiltração. Então, o projeto deles envolve a confecção de uma manta impermeabilizante para ser colocada dentro da laje, feita com garrafa PET, uma vez que a garrafa PET impede que a água passe. A estudante mentora da equipe, Lívia Lima, de 14 anos, conta que mesmo com os vários programas e sistemas que o SESI tinha para amenizar o problema de infiltração, as soluções eram apenas paliativas. As garrafas PET foram recolhidas na própria escola com o apoio de outros alunos. Foram feitos vários testes com o produto e foi em um deles que a equipe descobriu como funcionaria a ideia inovadora, como explica Lívia. Aí a gente pegou, recortou a parte que é mais plana da garrafa PET, colocamos entre 2 folhas de papel, mesmo a 4, e passamos o ferro durante 1 minuto, mais ou menos, na temperatura 2. E a gente viu que ficou algumas bolhas. A gente pensou que isso seria um problema, mas testando o nosso protótipo, a gente viu como isso, na verdade, resolve o nosso problema, que é a aderência ao concreto. A preparação para elaborar a manta impermeabilizante teve o apoio de profissionais do setor de engenharia de compras e de professores especializados da Universidade Federal do Pará. Segundo o técnico da equipe, é preciso fazer ainda alguns testes laboratoriais, mas algumas provas iniciais já comprovam que o material é bem sucedido. O torneio de robótica First Lego League reúne 100 equipes formadas por estudantes de 9 a 16 anos e promove disciplinas como ciências, engenharia e matemática em sala de aula. O objetivo é contribuir de forma lúdica para o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais exigidas dos jovens. Em 2020, os competidores terão que apresentar soluções inovadoras para melhorar, por exemplo, o aproveitamento energético nas cidades e a acessibilidade de casas e prédios. Reportagem Jalila Árabe. Alunos de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, criam um tijolo sustentável que beneficia a população carente. O projeto da equipe do SESI utilizará a técnica que custa metade do preço da convencional e torna o material mais resistente. Ao observar rachaduras em construções, alunos de robótica do SESI de Corumbá criaram um tijolo feito de materiais sustentáveis, que podem dar mais durabilidade ao produto e beneficiar a população de baixa renda. Esse e outros projetos inovadores serão apresentados durante o torneio SESI de Robótica First Lego League, que ocorrerá no início de março em São Paulo. A equipe Tupinambótica começou a desenvolver a técnica em março do ano passado. Apelidada de Adoblocks, a ideia dos jovens é criar um bloco semelhante a um tijolo, feito de terra crua de cor clara, fibras naturais, citronela, uma espécie de repelente natural que espanta insetos atraídos pela palha, além de água, cal e pó de pneu. Com isso, a professora e técnica do grupo, Ellen dos Santos, explica que o objetivo é também atender a população mais carente. A finalidade do projeto é que as pessoas que não têm como comprar materiais de custo muito alto, eles mesmos, através da técnica do Adobe, consigam construir e formar esses blocos para a construção de casa, de muro e outras coisas. Segundo o aluno Guilherme Beckman, de 12 anos, ele e os colegas Luiz Miguel Ferreira, Mirela Pedrosa e Matheus da Silva descobriram que as altas temperaturas da cidade e a má qualidade dos materiais utilizados nas edificações são as principais causas das rachaduras. Por isso, Guilherme acredita que o Adoblocks pode aumentar o tempo útil das obras. Em situações de solo raso, onde a estrutura normalmente se abala começando pela base, já que os tijolos seriam um pouco mais flexíveis, não teriam uma maior dificuldade com a estrutura das casas. Então, ele teria uma vida útil maior
O torneio de robótica First Lego League reúne 100 equipes formadas por estudantes de 9 a 16 anos e promove disciplinas como ciências, engenharia e matemática em sala de aula. O objetivo é contribuir de forma lúdica para o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais exigidas dos jovens. Em 2020, os competidores terão que apresentar soluções inovadoras para melhorar, por exemplo, o aproveitamento energético nas cidades e a acessibilidade de casas e prédios. Reportagem Jalila Árabe. Com gols de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, time principal do Flamengo estreia em 2020 com vitória. No Gauchão, o Grêmio venceu o Sportivo por 5-0. Reportagem esportiva de Paulo Henrique, da agência Rádio Mais. O time principal do Flamengo começou 2020 fazendo fumaça e empolgando a torcida, e teve gol do Gabigol. Além do artilheiro do Mengão, Bruno Henrique e o estreante Pedro marcaram. Flamengo 3-1 no Resende. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo empatou em casa com o Novo Horizontino por 1-1. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfiou 5-0 no Sportivo e hoje já tem brasileiro na Copa Sul-Americana. Pela primeira fase da competição, o Fluminense encara o União La Calera no Maracanã às 9h30 da noite. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport enfrenta o Retrô na Ilha do Retiro às 7h15 da noite. Reportagem Paulo Henrique Gomes. E este foi o Vale Notícias desta terça-feira, na sua rádio através da internet Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Compartilhe essa ideia. Visite a fanpage Vale Rádio Web no Facebook e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página www.valeradioweb.online. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.